Olá, galera! Essa nossa aula é uma aula bem rápida e objetiva a respeito de estrutura atômica, certo? Nosso objetivo é falar sobre as partículas subatômicas e sobre um fenômeno chamado semelhanças atômicas. A gente aprendeu, que a palavra átomo, lá pelas ideias dos filósofos Leucipo e Demócrito, se referia a partículas muito pequenas que não poderiam mais ser divididas, seriam aquela unidade fundamental da matéria. Bom, nós sabemos que o átomo não é uma partícula indivisível, e sim que ele é divisível sim, e ele é formado por unidades ainda menores. Essas unidades ainda menores, elas recebem os nomes de prótons, nêutrons e elétrons. São as principais partículas presentes em um átomo. Elas são chamadas de partículas elementares ou partículas subatômicas. E aí eu coloquei o Homem-Formiga aí, já que no filme ele consegue diminuir, o tamanho das suas partículas, digamos assim, para a escala subatômica. E isso é o que torna possível ele ficar tão pequeno. Então, a gente pode sair por aí produzindo átomos? Sim. Basta a gente ter lá um acelerador de partículas, como o Tony Stark fez no filme. Bom, não é tão simples assim, mas também não é impossível, certo? Recentemente foram sintetizados novos elementos químicos. Foram os elementos do número 113, 115, 117 e 118. Então, hoje temos conhecidos 118 elementos químicos que compõem a tabela periódica. As equipes que sintetizaram esses novos elementos químicos estão distribuídos em laboratórios em várias partes do mundo. E aí você tem o nome dos novos elementos químicos. Então, o que caracteriza um átomo? O átomo é caracterizado na sua estrutura por duas regiões fundamentais, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo você tem as duas partículas subatômicas, que são os prótons positivos e os nêutrons sem carga. E na eletrosfera temos o elétron de carga negativa. O próton é representado pela letra Z, o nêutron é representado pela letra N e o elétron é representado pela letra E. O próton e o nêutron, como eu já disse, ficam no núcleo do átomo e o elétron na eletrosfera. E a respeito da massa dessas partículas. O próton e o nêutron têm uma massa relativa 1, ou seja, a massa do próton e a do nêutron ela é bem próxima. Já o elétron possui uma massa 1.836 vezes menor do que a do próton e do nêutron. Então, praticamente toda a massa do átomo está concentrada aqui no seu núcleo. Perder ou ganhar um elétron não vai causar uma alteração perceptível na massa total do átomo. Então, resumindo, estrutura básica do átomo, nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Como eu disse, a massa do átomo está praticamente toda concentrada no seu núcleo. Então, quando você soma o número de prótons e o número de nêutrons, você tem a massa do átomo. Então, a massa do átomo é a soma entre o valor dos seus prótons e o valor dos seus nêutrons. Como a gente representa um átomo? A representação universal de um átomo é o seu símbolo com o número de massa na parte superior, subscrito, e o número atômico na parte inferior, sobrescrito. Número de massa A, número de prótons Z. Então, lembre-se, o número de massa fica na parte superior e o número atômico na parte inferior. Então, na prática, vamos pegar aqui um exemplo. O bromo possui número de massa 81 e número atômico 35. O número atômico é o número de prótons que existem nesse núcleo. O número de massa é a massa do átomo, não é o número de nêutrons. Então, para você descobrir o número de nêutrons e o número de elétrons de um átomo,
você vai fazer algumas continhas. Você vai fazer a seguinte anotação. ZANE, onde Z é o número atômico, A é o número de massa, N é o número de nêutrons, que vai ser a massa menos o próton, e E é o número de elétrons. Aqui no caso, o número atômico é 35, o número de massa 81, o número de nêutrons é a subtração, 81 menos 35, que é 46, e o número de elétrons é 35, que é igual ao número de prótons, pois trata-se de um átomo que não tem nenhuma anotação, ou seja, que está no estado fundamental com o número de prótons igual ao número de elétrons. E o que são cátions e ânions? Cátions e ânions são íons, e íon é toda espécie química que teve uma alteração em relação ao número de prótons e elétrons. Nós chamamos um íon de cátion quando ele ganha carga positiva, e ele ganha carga positiva quando ele perde um ou mais elétrons. Nós chamamos um íon de ânion quando ele ganha carga negativa, e ele ganha carga negativa ao receber um ou mais elétrons. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu tenho no primeiro exemplo o sódio, e ele está representado aqui do lado direito com a carga positiva. E aqui eu tenho o flúor, que está representado com a carga negativa. Como ficam as partículas fundamentais de cada um desses íons? Como o sódio tem número atômico 11 e número de massa 23, aqui ó, número atômico 11 e número de massa 23, o seu número de prótons é 11. Mas se ele está positivo, o seu número de elétrons vai diminuir 1, ele perdeu um elétron, por isso que ele ficou positivo. Então, enquanto o próton continua 11, o elétron vai mudar para 10, e aí nós temos um cátion. No flúor, essa representação negativa significa que o flúor ganhou um elétron. Então, se o número atômico do flúor é 9, o número de massa é 19, o número de prótons não se altera, continua 9, já o número de elétrons aumenta de 9 para 10, porque ele ganhou um elétron. Agora vamos ver uma coisinha chamada semelhanças atômicas. As semelhanças atômicas acontecem quando em alguns daqueles números, né, daquelas partículas subatômicas, são iguais em átomos diferentes. Então, nós temos os isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Iso significa igual. Então, isótopo é quando eu tenho igual número de prótons, tá? Isótopo igual número de prótons. E aí é bem fácil de identificar, porque você vai ver o mesmo número de prótons. E aí por isso tem o mesmo símbolo, tá? A título de curiosidade, esse símbolo aqui, H1, massa 1, é o hidrogênio. Esse aqui, H1, massa 2, o que mudou de um para o outro foi o número de massa, certo? Então, esse aqui é o deutério. E H1, massa 3, esse é o trítio. Então, eles são 3 isótopos do mesmo elemento químico, certo? E isótonos, olha bem para o nome, isótonos, mesmo número de nêutrons. E como é que eu vejo o número de nêutrons? Você vai olhar aqui para o elemento químico, pegar a massa dele e subtrair o número de prótons. Aqui no caso, o carbono 13, de massa 13, número atômico 6, resultado 7. E o nitrogênio, 14 menos 7, também é igual a 7. Então, a massa deles é diferente, o número atômico é diferente, a única coisa que é igual é o número de nêutrons. E aí por isso que eles são isótomos. E os isóbaros? Os isóbaros são aqueles átomos com o mesmo número de massa. Se liga, ó, isóbaros a número de massa. Então é bem fácil de identificar, porque vão ser átomos diferentes, ó, ferro e cobalto, mas que têm o mesmo número de massa. E os isoeletrônicos? O nome já diz tudo. Isoeletrônico é aquele átomo que tem o mesmo número de elétrons. Ué, mas cadê esse número de elétrons aqui? Cálcio 2+. Quantos elétrons tem no cálcio 2+? Você já aprendeu a fazer isso anteriormente. O número dele é quanto? 20.
2 mais positivo quer dizer que perdeu o elétron. Então, 20 menos 2, 18. E o potássio? O potássio está 1 mais, então perdeu um elétron. Então, 19 menos 1 igual a 18. Então, a única coisa aqui que eles têm em comum é que o número de elétrons é igual, 18. Então, por isso eles são isoeletrônicos. Beleza? Vamos prosseguir. Vamos aqui fazer um exemplo, um exercício aqui da PUC de Minas Gerais. Considere os seguintes dados. O átomo 1 tem 40 prótons, 40 nêutrons e 40 elétrons. O átomo 2 tem 42 prótons, 38 nêutrons e 42 elétrons. Os átomos 1 e 2 serão, letra A, isótopos, letra B, do mesmo elemento, letra C, isóbaros, letra D, isótonos, ou letra E, tem o mesmo número atômico. Bom, o que define se um átomo é isótopo é ele ter o mesmo número de prótons. Eles não têm o mesmo número de prótons. O que define se um átomo é isótono é se eles têm o mesmo número de nêutrons. Também não tem. O que define se um átomo é isoeletrônico é eles terem o mesmo número de elétrons. Também não está igual. Então, o que está igual neles aqui? Está faltando aqui a gente descobrir o número de massa desses dois átomos. E como é que eu descubro o número de massa? Lembra, massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se eu somar 40 com 40, o resultado é 80. E se eu somar 42 com 38, o resultado também é 80. Então, a única coisa aqui que é igual entre esses dois átomos é o seu número de massa. E aí, número de massa é uma característica dos isóbaros. Então, o correto aqui é a letra C.